E aí, pessoal, tudo bem? Christian aqui, canal Portubá. Primeiro vídeo do canal, conversando com vocês a respeito da nossa experiência aqui em Portugal, das nossas impressões e de tudo que nós sentimos e vemos da terrinha, né? E esse primeiro vídeo, sem muita enrolação, nós vamos comentar a respeito do nosso primeiro dia aqui, da nosso trajeto desde Porto Alegre, desde Esteio, na verdade, até Porto, onde nós estamos. Ainda assim, nós vamos para Braga na próxima semana, mas vamos começar falando sobre esse nosso primeiro dia, nosso primeiro trajeto, tá? Todo esse deslocamento de Esteio para o Porto. Na real, a gente vai falar muito sobre o Brasil ainda, né? Ter nossas impressões a respeito dos aeroportos do Brasil, de como eles foram, de como eles tratam o cliente, das companhias aéreas e tudo mais, tá bom? Sempre lembrando, né, que é muito importante. Se tu curtir esse primeiro vídeo, não esquece de deixar teu like, de se inscrever no canal para ajudar a gente a crescer e a transmitir essa informação ou essas informações a outras pessoas, porque pode ajudar muita gente, né? Comenta, deixa tuas dúvidas, deixa tuas impressões também através dos comentários, isso também nos ajuda bastante, tá bom? Vamos lá então, falando a respeito de Esteio. A nossa viagem ela começa em Esteio. Esteio é uma cidade que fica próxima a Porto Alegre, então no dia da viagem nós nos preparamos, quer dizer, nós preparamos um dia antes, estava com tudo pronto já, mala pronta e tudo mais, até porque nossa viagem era a partir de Porto Alegre, a partir de um avião de Porto Alegre que ia para Guarulhos, então 7 horas, na verdade um pouquinho antes, 6:30 da manhã nós já estávamos de pé, com tudo pronto, apenas esperando. Então 7:30 nós pegamos e chamamos um Uber. E esse Uber nos levou então até o aeroporto de Porto Alegre, aeroporto Salgado Filho. Aeroporto muito bacana, eu já tive algumas experiências com viagem, a Andresa também, mas já fazia um bom tempo. Então o aeroporto estava todo modificado, bem mais modernizado. Foi bem bacana a viagem mesmo. Foi bem bacana ver ali a modernização do aeroporto e tudo mais. Estava bem legal mesmo, tá? Nós ficamos esperando um certo tempo lá, até que nos chamaram. O voo atrasou cerca de 20 minutos, mas nada que também nos atrapalhasse, alguma coisa assim, porque nós tínhamos bastante tempo. Então nós fomos de Porto Alegre para Guarulhos, né? E em Guarulhos há uma grande diferença, porque embora Porto Alegre seja uma cidade grande, seja a capital, né, do Rio Grande do Sul, quando tu chega em Guarulhos, tu entende o que significa morar em São Paulo. A minha experiência foi morando em São Paulo também, mas isso foi de 2007 a 2009 e depois 2012, se eu não me engano, eu passei um ano lá também. Mas o aeroporto é uma coisa muito louca, porque aí tu vê gente de tudo que é lugar, gente falando tudo que é tipo de língua, se expressando de várias formas, e muita gente. E aí a gente até entendeu uma coisa bem interessante, talvez tenha sido o nosso primeiro choque de ideias que nós tivemos com a realidade e que vale a pena compartilhar com vocês. Quando vocês se tu tem uma certa idade, se tu te sente confortável no meio de muita gente, de muita informação ao mesmo tempo, beleza, pode pegar qualquer avião, pode pegar qualquer voo que tem que fazer, tá tranquilo. Mas a gente ficou pensando, se um dia os nossos pais vierem para cá para nos visitar, alguma coisa assim, como é que vai ser? Né? Porque o aeroporto de Porto Alegre, beleza, é movimentado, mas não é nem de longe ou nem de perto a movimentação do aeroporto de Guarulhos. Então, sempre que der, né, se é a primeira vez que tu está indo viajar, pegar um avião, ou se tu vai levar alguém, ou se alguém que está vindo é mais antigo, talvez que não esteja tão acostumado, a melhor coisa que pode fazer é essa pessoa ter uma companhia. Se tu tiver capacidade de pegar teus pais, levar no aeroporto, se tiver a capacidade e a oportunidade de viajar com eles, com certeza vai ser muito mais seguro. Se é a primeira vez que tu tá indo, se é só tu, né, que é a primeira vez, e tu é uma pessoa tímida, é uma boa maneira de exercitar essa falta de timidez que tu precisa ter para quando tu vai fazer uma mudança no nível de mudar de vida, né, como é o caso aqui de Portugal. Se quiser treinar antes é melhor, tá? Porque
Olha, aeroporto de Guarulhos é uma loucura aquilo lá, para te perder é muito fácil. Eu não lembro exatamente quantos portões são, mas é muito portão, é muito terminal, é gente conversando todo lado. Então, se tu não abrir a boca para perguntar para alguém, ou se tu não for muito bom em te ligar nas placas e tudo mais, tu te perde muito fácil, tá? Fica uma dica aí, então, para quem puder dar uma pesquisada, uma estudada sobre perder a timidez para estar pronto numa situação dessas. Dependendo do voo, tu tem que pegar um voo rápido e aí como é que faz, né? Fica complicado. Depois disso, nós estivemos então, chegamos em Salvador em torno de 5 da tarde. Porto Alegre foi às 10 da manhã, chegamos em Guarulhos às 12 horas. Meio-dia nós ficamos esperando até às 14h30. Às 14h30 também atrasou o voo de Guarulhos. E aí nós pegamos ali entre 14h30, 15 horas da tarde. Chegamos às 17 horas em Salvador. Em Salvador nós chegamos às 17 horas e ficamos esperando até às 11h40 da noite, às 23h40, que é que era quando iria sair o voo para Lisboa. Né? O que a gente pode falar sobre esse aeroporto de Salvador? Olha, bacana, bem, mas muito menos movimentado que o de Guarulhos e mesmo o de Porto Alegre, bem menos movimentado. A área ali internacional, inclusive, olha, assim, vazia, sabe? Vazia mesmo. Era só quem estava indo no voo da TAP e deu, mais ninguém. Quer dizer, podia ter, mas eu não consegui reconhecer outros voos desde a hora que nós chegamos lá. Mas assim, nada que seja algo, nossa, isso aqui não dá para ser aceito num aeroporto, sabe? Teve ali uma impressão quando nós fomos lanchar, né? A gente tinha que comer alguma coisa, a gente foi comer alguma coisa no Bob's e ficou a impressão de que o pessoal estava meio perdido ali, sabe? Que não sabia exatamente o que fazer. Vou dizer que parecia que eles não estavam tão interessados em atender o cliente, tá? Mas pode ter sido só uma impressão minha, não sei. De qualquer forma, beleza, serviram a gente, tudo mais. A líder do pessoal que estava atendendo, sim, foi bem atenciosa comigo quando eu fui ali pedir uns condimentos e tal. E, bom, enfim, sabe, foi bem bacaninha ali em Salvador. Gostaríamos de ter tido mais tempo para poder sair do aeroporto e ver alguma coisa, algum lugar, mas do pouco que eu pesquisei, eu acho que já é um pouco longe ali o aeroporto, então nós não quisemos arriscar, tá? E depois, falando ainda sobre o aeroporto, no aeroporto de Lisboa, nós pegamos o voo aqui para o Porto, onde nós estamos agora. E também, muita gente. E é basicamente o de Guarulhos, só que com pessoas falando muitas outras línguas. E tu via muita gente gringa, no sentido de... Claro, todos são gringos aqui quase, né? Para nós que somos brasileiros e temos esse costume. Mas é muita gente, que eu digo, falando inglês. Esse é o sentido de gringo. Mas não apenas inglês, tá? A gente viu gente com vestuário de outros países também, islâmicos, japoneses, não vou dizer japoneses, mas asiáticos, né? Asiáticos tinham também bastante lá. Então é bem bacana. Aí sim, aí tu entende que tu não tá mais no Brasil. Porque por mais que tenha isso, né, tenha essas outras diferentes culturas e povos no Brasil, tu não vê tão claramente quanto tu vê aqui no aeroporto de Lisboa, que é um aeroporto europeu, né? Então, mais gente andando, sabe? Bacana, foi bem bacana, bem bacana. Nós esperamos, o voo atrasou, e o único que não atrasou foi o da TAP. Da TAP foi certinho, tá? E então, eu não sei. Andresa, tu chegou a dormir no voo de Lisboa pro Porto? Dormiu também? Eu tava tão cansado que eu não vi o avião decolar. Quando a mulher começou lá a falar sobre as normas de segurança dentro do avião, a gente sentou, eu já, tipo, capotei, dormi, eu só acordei quando tava quase chegando aqui já no Porto. Aí a gente chegou no aeroporto daqui de Porto, do Porto, que na verdade nem fica no Porto, fica em outra cidade, fica em Matosinhos. Matosinhos, Maia, alguma coisa assim. Depois eu vejo lá e coloco aqui o local certo. E, bom, chegamos aqui, beleza, esperamos um pouco, chamamos um táxi e viemos aqui para casa. Tá? Também aeroporto bacana, grande, o aeroporto Porto, bem grande, bem legal. Tá? Serviços lá bem fáceis, pelo que a gente viu ali, para pegar ônibus, para pegar táxi, dá para chamar Uber também, é que a gente não tinha chip, então não estava reconhecendo, não deu para chamar Uber.
mas é bem bacana mesmo ali para poder se transportar a partir do aeroporto, tá? E agora falando sobre as viagens em si, né? Eu falei sobre os aeroportos e agora eu vou falar sobre as viagens. Primeira viagem, Porto Alegre a Guarulhos. Muito boa, muito bacana, rápido, 1h40, rapidinho o serviço. Classe econômica, todos os nossos voos foram em classe econômica, mas a gente conseguiu pegar a janela e pegamos. Eram 3 lugares, né? Então a gente pegou janela e um banco central. E muito bonito o voo tal. As cadeiras, isso é interessante, né? Falar. As cadeiras, elas tinham espaço para tu poder sentar, como vocês estão vendo no vídeo aqui. Né? Ela tinha um espaço para tu poder sentar e sobrava um pouco de espaço nas pernas, que para mim, vamos usar a minha régua, tá? Eu vou usar a minha régua, que é 1,78. 1,78 m. Então, sobrava espaço bem bacana, tá? Serviço de bordo, um cookie e uma bebida. Então, aí você podia pedir o que você queria, assim. Tinha refri, suco e água. Então, né, eu peguei um refrigerante, já era. Rápida viagem, tranquila, segura, sem nenhum tipo de turbulência nem nada. Foi bem bacana. Segundo, Guarulhos a Salvador, né? Guarulhos e Salvador são 2h30 aproximadamente de viagem, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Também muito bacana. Serviço de bordo, que eu não comentei a respeito de Porto Alegre, mas também nessa viagem, né, de Guarulhos para Salvador, eles não têm aquela TV no banco que está na nossa frente para poder assistir alguma coisa, né? E isso aí eu achei, até sim, pensei dentro de mim, né? Isso aí é um decréscimo. Isso aí é uma coisa que tinha antes e agora tiraram. Mas daí a Andresa me mostrou que no próprio aplicativo, né? Tu vai ligar para ter Wi-Fi, no próprio aplicativo tu já encontra filmes, música e coisas assim para tu passar o tempo. Então tu só tem que ter um celular com bateria. Aí foi bem bacana, deu para também aproveitar bastante ali nesse quesito, tá? Serviço de bordo, alimentos de Guarulhos a Salvador. Sinceramente, gente, eu não tô lembrando. Tu lembra, Andresa? O que serviram? De Guarulhos a Salvador? Isso. Foi uma chips de batata doce e uma bebida, tá? Bem bacaninha também. Né? Também não vai querer fazer um self-service lá, um rodízio de churrasco. Seria bom, né? Mas não dá pra fazer. Então foi legal, foi rapidinho. A vista também é muito bonita mesmo. E a gente tava. Foi bem bacana chegar em Salvador ali, a vista era bem bacana mesmo. Chegamos no aeroporto de Salvador, né, e nós esperamos o tempo que eu comentei que nós tivemos que esperar, e depois nós pegamos o voo para Lisboa. Um voo de aproximadamente 8 horas, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Só que aí tem a questão dos fusos horários, né? Então aumenta 3 horas nessa brincadeira aí, e a gente conseguiu fazer um voo, então, que chegava aqui 11 da manhã. A previsão de chegar era 11 da manhã, mas que na verdade chegou 10h20. Então, quer dizer, o avião veio tocando, né? Rapidão o negócio. A respeito do voo, tá? Tinha um pouquinho menos espaço do que no Latam, mas ainda assim, triconfortável para andar. Para andar, não, perdão. Para ficar sentado, triconfortável para ficar sentado. O avião, claro, por ser internacional, muito maior, muito mais gente no voo. E a gente não conseguiu pegar janela nesse voo, tá? A gente teve que vir no meio. Eram 2 cadeiras, corredor, 4 cadeiras, corredor, 2 cadeiras. Então a gente ficou bem nas centrais. A gente ficou nas 4, ficamos nas 2 centrais. Então foi meio complicado o voo, mas aí não é culpa da TAP, porque foi um maluco que sentou do meu lado, o cara totalmente sem noção, sabe? Um gurizão, devia ter uns 20, 21, 22 anos, e colocava o cotovelo e passava pro meu lado, e tipo, bom, eu sei do meu tamanho, eu sei do meu peso, então eu já luto para não incomodar ninguém que tá do meu lado. A Andresa às vezes acaba tendo que me aguentar um pouquinho, mas ela que lute porque ela é minha esposa. Aí a outra pessoa, tipo, sem noção, sabe? Muito expansivo, e colocava o cotovelo do meu lado, assim, tipo, passava pro meu lado, sabe? Me dava aqui na barriga, aí eu tinha que me mexer. Aí, sim, às vezes eu tem algumas coisas que eu discordo, assim, de discursos das minorias, assim, né?
E aí tu pega aquelas mulheres feministas que reclamam até da maneira como o homem senta, às vezes. E, cara, às vezes elas têm razão. Às vezes não. Ontem eu tive que concordar. Porque o cara, tipo, abria as pernas como se não existisse amanhã. Eu achei que ele tava fazendo um espacate ali sentado. Porque, cara, é complicado, sabe? Bem complicado. Falta um pouco de noção das pessoas que vão viajar, às vezes, de entender, seja de ônibus, seja de trem, seja de carro, de avião, seja o que for. Tu tem que ter o bom senso de entender que tu não tá viajando só pra ti. Se tu quer viajar pra ti, então tu compra lá aquelas executivas, onde tu pode ficar sozinho na cadeira, aí tu faz como tu, no banco, aí tu pode fazer o que tu quiser lá. Mas quando tu tá viajando com outras pessoas, tu tem que ter noção de que tu não tá sozinho ali, então tu tem que buscar o teu conforto, mas sem tirar o conforto das outras pessoas, né? Então, beleza, fizemos esse trajeto e a alimentação deles bem boa, vem coisinha pequenininho, sabe? Dava para escolher entre frango ou massa, acompanhado de arroz e de salada, e um pãozinho. E vinha mais uma salada de alface do lado, vinha uma caixinha com alface e com manga. E eu pedi frango, a Andressa também pediu frango. Vou te falar, era pequenininho, mas só parecia que era pequenininho, era bem grande, deu para se alimentar, fiquei bem cheio comendo aquela comida mesmo, sabe? Aí também tinha a opção de tomar refrigerante, suco, água ou vinho, né? Como nós não bebemos, então eu escolhi uma coca e a Andresa escolheu suco, né? A Andresa escolheu? Foi, né? Ali foi nosso primeiro contato com a língua portuguesa de Portugal mesmo, porque tinha gente de Portugal naquele voo e tinha também pessoas ali a tripulação toda era portuguesa, né? Então eles falavam com um sotaque português e foi muito legal porque nós, tipo, não sei se a Andressa sentiu isso, mas eu senti que, ok, eu consigo entender. Tá? Vale mencionar também que teve um cara de Portugal, pá, isso aí foi muito bom, sabe? Um cara de Portugal lá no aeroporto de Salvador que nos ajudou a encontrar nosso voo, porque a gente estava esperando bem tranquilos no lugar e era exatamente do outro lado. E ele começou a correr atrás, ele foi lá, achou o lugar certo, voltou onde a gente estava para nos avisar e outras pessoas também. Então, para quem fala que português é tudo mal encarado, não sei o que, olha, vou dizer, primeira impressão nossa foi perfeita. Ele não tinha nenhuma obrigação de fazer isso e ele fez. O voo da Andresa, no que a gente já conversou, foi bem melhor que o meu. Para cá, para Lisboa, tá? O meu foi bem incômodo porque tinha esse cara. Fora esse cara, não teve nenhum problema maior. E aí depois, então, nós... Cara, assim, né, com relação ao tempo de viagem, é muito tempo para tu estar sentado. Então, às vezes, tem que te levantar. Eu me levantei, fui no banheiro, dei uma esticada assim nas pernas, é, levantei, tipo assim, fiquei na ponta dos pés um pouco, sabe? Para poder aguentar esse trajeto todo, porque é bem, bem puxado mesmo. O que eu posso dizer para vocês, tá, pessoal? Tem que ter paciência, tem que assistir. Ah, sim, o serviço lá deles de filmes, tá? Aí sim, tinha uma TVzinha ali e tal, e tu podia. Tinha um cardápio de filmes muito grande, de séries também, mas ou eles eram, a maioria deles, ou com a voz de. Com a dublagem de Portugal ou com a legenda de Portugal. Poucos tinham legenda do português Brasil, tá? Mas também não é nada que a gente não consiga se virar. É bem tranquilo, na verdade. Tá? Ou se tu quer pegar outra língua, ali também tinha as outras opções. Dava para ouvir música também através do serviço deles ali. A única coisa que eu não achei tão bacana é que, tipo, para tu acessar a internet tu tinha que pagar. Era pouco, era 3 euros. Mas se tu não tá acostumado, se daqui a por algum motivo tu não levou dinheiro pensando nisso, é um gasto, né? É um gasto que tu tem. E como na Latam a gente já tava usando a internet à vontade, mesmo que fosse só o WhatsApp e tudo mais, eu não gostei muito desse aspecto, tá? Bom, aí nós chegamos então em Lisboa e pegamos o voo para o Porto. Eu sinceramente não posso dizer como é que foi o serviço de alimentação deles, porque se tinha, eu não vi. A Andressa também não viu. Foi, tipo, a gente só dormiu a viagem quase toda. E infelizmente também não conseguimos pegar janela. Era um. Era 3 e 3, né? 3 corredor e 3, né? Era três bancos, corredor e mais 3 bancos.
nós ficamos no lado da direita, mas corredor e meio, e um senhor sentou no banco da janela. Assim, a vista era muito, 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 muito bonita. De longe, a vista mais bonita que a gente viu dessas outras viagens, sabe? Porque ela ia pegando toda a costa portuguesa. Então era muito bacana. Só que, infelizmente, infelizmente a gente estava não tão perto assim da janela, então não deu para aproveitar. Chegamos aqui, tivemos um probleminha, porque a gente não esperava que o Uber fosse da tão... Ah, sim, o voo de Lisboa para o Porto foram aproximadamente 40 minutos. Foi muito rápido, foi muito rápido. Tá. Aí nós chegamos aqui, pegamos um voo, pegamos um táxi, porque o Uber não estava funcionando. A gente tentou baixar o Bolt, mas aí precisava ter o NIF, e a gente não tem ainda. E aí chegamos aqui, né? Chegamos aqui no local, ficamos esperando uns 20 minutos ainda, porque o horário combinado não era aquele ainda, não tinha ninguém aqui para receber. Quando chegamos, olha, deu tudo certo. A gente estava tão cansado que a gente só queria dormir, mas aí a gente combinou, vamos fazer as coisas que a gente tem que fazer primeiro, porque se a gente for dormir agora, vai saber que horas a gente vai acordar, né? Então, fizemos as coisas que nós tínhamos que fazer e depois dormimos. E vou falar para vocês, a gente dormiu tanto que a gente foi dormir 8 horas daqui e acordamos só, levantamos, vamos dizer assim, né? Levantamos só 10 horas da manhã. Então, quer dizer, a gente embalou no sono, a gente estava muito cansado mesmo. Eu levantei um pouquinho antes, quer dizer, eu acordei um pouquinho antes, mas a gente levantou junto 10 horas da manhã, tá? Terceiro ponto, imigração. A nossa imigração ela foi super tranquila, foi super simples. A pessoa com quem nós conversamos, ela nos perguntou basicamente o que nós íamos fazer, perguntou a respeito do valor que nós tínhamos e perguntou se nós tínhamos locação, né, um local para ficar, o arrendamento, e perguntou o que nós fazíamos. Nós respondemos e foi fantástico, foi muito tranquilo. Então nós não tivemos quase nenhum estresse. Curiosamente, nós tínhamos todos os documentos todos prontos na pastinha e tal, passaporte e tudo mais. Ele não nos pediu nada, a não ser o passaporte. Então foi muito rápido, foi um processo muito mais rápido do que a gente esperava. Qual é a recomendação que eu dou para vocês? Tragam tudo que vocês puderem trazer, no sentido de provar que vocês estão vindo com o intuito que vocês querem vir, entendeu? Se é a turismo, se é com visto, alguma coisa assim, tragam, né? Façam sempre o mais correto possível o processo, tá? Porque daí quando eles te perguntarem, tu vai ter o que entregar, tu não vai precisar passar por uma situação embaraçosa ali, daqui a pouco até acabar voltando para o país de origem, porque tu não conseguiu aproveitar, não conseguiu provar, né? Não conseguiu provar que tu estava indo com um determinado objetivo, tá? Muito boa a imigração, bem educado. E as pessoas são muito diretas aqui, tá? Muito, muito, muito diretas. Não quer dizer que elas necessariamente são mal educadas. É só uma outra forma de convivência, uma outra forma de explicar o que elas pensam e tudo mais. Tá bom? De um modo geral foi isso. Nós já fizemos outras coisas aqui, mas vão ter outros vídeos para explicar melhor sobre tudo que nós fizemos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo explicando como foi essa nossa chegada aqui no Porto, em Portugal, e à medida que nós fomos compartilhando, que fomos fazendo outros vídeos sobre outras coisas, a gente vai compartilhando com vocês. E se vocês assistirem e gostarem, acharem legal, beleza, já curtam e deixem os comentários, compartilhem, todas aquelas coisas, tá, pessoal? A gente fica contando com vocês para nos ajudarem a fazer o canal crescer, e nós vamos compartilhando todas essas nossas experiências aqui em Portugal, nesses primeiros 7 dias de turista, tá bom? Um abraço para todo mundo, fiquem bem, até mais, tchau, tchau.